Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Hoje daremos continuidade às discussões sobre ética ambiental, também conhecida como um subdomínio da ética aplicada, chamada ecoética. Bem, conforme anunciado na última videoaula, hoje trataremos de questões relacionadas ao aquecimento global. Para começar, eu gostaria de apresentar alguns documentos ou alguns congressos, eventos que nos últimos anos, desde o final do século XX, têm sido feitos para discutir a questão das mudanças climáticas. Então eu vou começar mencionando aqui a Rio 92, que foi uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e o desenvolvimento, que foi realizada em junho daquele ano, na cidade de Rio de Janeiro, por isso conhecida também como Rio 92, Conferência Rio 92, que no final chegou à conclusão, vejam, nada muito pretensiosa, né, da necessidade de conciliar desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental. Quer dizer, foi ali, pela primeira vez, então, que se chegou à conclusão da necessidade de um desenvolvimento realmente sustentável. Bem, alguns anos depois, em 1997, no Japão, né, foi elaborado o Protocolo de Kyoto. E percebam aí como já há uma certa mudança de tonalidade. Não apenas então se reconhecia a necessidade de compatibilizar desenvolvimento econômico com preservação ambiental, mas se chegava à conclusão da necessidade de evitar o efeito estufa e o aquecimento global, que são causados, como veremos logo mais, né, por gases, em especial o dióxido de carbono. Bem, naquele ano, naquele evento, no protocolo, né, alguns países assinaram e ratificaram o documento, entre os quais o Brasil, mas outros países simplesmente assinaram o documento, mas não o ratificaram, como por exemplo os Estados Unidos. E outros países sequer assinaram. Bem, o que causa estranheza, então, e a delegação dos Estados Unidos foi muito criticada, né, exatamente por esse motivo, é que os Estados Unidos é um dos maiores poluidores do mundo. É, né, o país que mais lança CO2 na atmosfera. 36% das emissões, então, né, eram originadas dos Estados Unidos. Então, desde lá se percebe claramente que se não há uma vontade política dos maiores países, os mais poluidores, em de fato tomar medidas concretas para diminuir o efeito estufa, evitá-lo, minimizá-lo, não há como nós contermos o aquecimento global. Bem, mais tarde, e recentemente, né, em dezembro de 2015, chegou-se em Paris a um acordo entre 195 países de medidas efetivas que cada um devia tomar para efetivamente reduzir o aquecimento global. Esse compromisso ele foi assinado então em dezembro de 2015, ele passou a vigorar no ano seguinte e cada um dos países comprometeu-se então a apresentar a seguir um documento com medidas concretas que contribuiriam para a redução do aquecimento global, ou ao menos que ele não aumentasse, né, ele não acelerasse. E a ideia geral, então, era limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus centígrados, ou 2 graus centígrados, considerando desde o surgimento da Revolução Industrial. Bem, então, uma observação importante é que nesse curto espaço de tempo, né, nós estamos aí falando de 23, 25 anos, a humanidade reconheceu, primeiro, que deveria tentar conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Mas logo depois
passou a discutir a necessidade de evitar o efeito estufa, o aquecimento, e finalmente a tomar medidas concretas para reduzir o aquecimento global. Bem, é claro que o Acordo de Paris ele foi um marco histórico importante, né, já que 195 países se comprometeram a tomar medidas efetivas de redução do aquecimento global ou medidas efetivas para limitar, né, o aquecimento global em torno de 1,5. Nós já estamos considerando, então, a Revolução Industrial em torno de 1 grau a mais, 1,1, né? São os dados mais recentes. Foi sim um acontecimento importante, mas também ele foi conseguido porque não houve o estabelecimento de punições para os países que eventualmente descumprissem as metas, né? Que contribuíssem, por exemplo, continuassem com políticas de uso de combustíveis, por exemplo, que implicam a queima, né, de fósseis e que poluem o ar e contribuem, então, para o efeito estufa. E pior ainda, né, nós vimos posteriormente alguns países saindo desse acordo. Então, o governo americano, né, o governo Trump, por exemplo, retirou-se desse acordo. E só recentemente, com o governo Biden, é que os Estados Unidos voltou a subscrever o Acordo de Paris. Bom, em relação ao Brasil, o Brasil, claro, sempre foi um dos líderes quando se trata de discutir políticas ambientais e em 2015 ele comprometeu-se a contribuir, enfim, para reduzir o aquecimento global ou manter o aumento em torno de 1,5. E uma das medidas concretas que o Brasil prometeu adotar foi a seguinte: considerando o ano base 2005, o Brasil reafirmou um compromisso de redução da emissão de gases em torno de 37% até 2015 e de 43% até 2030. Bem, obviamente aqui nós temos que perguntar, né, se há alguma medida sendo efetivamente tomada para alcançar esse objetivo. Aparentemente não. Né? No último governo, por exemplo, no atual governo Bolsonaro, nós não temos visto nenhuma medida efetiva para a redução das emissões de gás que causam o efeito estufa. Ao contrário, como já foi salientado inclusive na videoaula anterior, nós temos visto aí até uma certa forma de incentivo, né, ao desmatamento da Amazônia, e isso se percebe claramente no desmonte, né, dos órgãos que fiscalizam, por exemplo, o IBAMA, né, além de fotos do satélite constatarem um número de focos de incêndio crescentes. Então, infelizmente, não só o Brasil não tomou medidas efetivas para atingir essa meta, como também ele parece andar na posição contrária. Bom, uma outra coisa que, claro, aqui a gente pode simplesmente sempre se comprometer, né, quando a gente não está falando de um curto prazo, mas de um médio prazo, o Brasil também estabeleceu naquele acordo um compromisso de neutralidade climática, quer dizer, de zerar a emissão de gases poluentes até 2060. Né? Novamente, talvez nesse sentido, né, não seja tarde, porque temos mais de 35 anos ainda pela frente, mas não temos visto nenhuma medida efetiva que caminhe nessa direção. Bom, é claro que, tendo mencionado, né, o governo Trump, a retirada do Acordo de Paris e mesmo o governo Bolsonaro, aqui inevitavelmente cabe uma discussão sobre a tendência negacionista desses governos, né, de questionar se é uma verdade científica realmente estabelecida o aquecimento global. Né? Então, nesse sentido, para refutar esse questionamento, eu gostaria de apresentar algumas evidências. Eu vou me restringir aqui a 3, que são talvez as principais evidências de um efetivo
aumento da temperatura no nosso planeta, né? Causado, claro, pelo chamado efeito estufa. Então, isso, claro, não é ainda uma evidência, mas eu simplesmente quero tentar mostrar que o efeito estufa é sim algo que a gente pode comprovar empiricamente, porque basta nós mensurarmos a quantidade de gases que nós jogamos na atmosfera, né, desde a Revolução Industrial, então com a industrialização, por exemplo, do próprio Brasil nos últimos 70, 80 anos, né, desde meados do século passado, e de outros países, por exemplo, como a China e a Índia, né, que nos últimos 40, 50 anos têm se desenvolvido muito, e a base do desenvolvimento industrial desses países ainda depende do consumo de combustíveis fósseis, portanto, com um aumento da emissão de gases, né? E claro, novamente, né, o CO2 não é o único gás, há outros, metano, etc. Todos eles contribuem para formar ao redor da nossa atmosfera uma espécie de supercamada desses gases que retém, né, os raios solares no nosso planeta, então contribuem para o que a gente chama de efeito estufa, a esse aquecimento. Bom, e essa mensuração empírica, ela é verificável, né? Nós, por exemplo, desde o início do século passado, nós temos aumentado consideravelmente o número de toneladas de gás carbônico que jogamos na atmosfera. Novamente, sem falarmos dos outros gases. Então, por exemplo, em 1900, né, calcula-se que a humanidade emitia em torno de 2 bilhões de toneladas de CO2. Né? Em 1950, isso já pulou para 6 bilhões, e percebam como de 1950, então quando o Brasil realmente começa a se industrializar, até recentemente, como foi crescendo essas emissões de gases. Né? Então, 25 bilhões no ano 2000, e vejam só, nos últimos 20 anos nós quase dobramos, aí 37 bilhões de toneladas em 2019. Bom, então, obviamente, aqui eu vou apelar para vocês, porque acho que há uma forma de verificação disso, empírica, né? E também há uma forma de convencimento, quer dizer, é claramente intuitivo, né? Que com o aumento de gases na atmosfera, forma-se aí uma espécie de guarda-chuva que impede a saída dos raios solares e, portanto, que aquece o nosso planeta ainda mais. Agora, quais são as 3 evidências, e essas não são evidências quaisquer, não são evidências fracas, tá? Quais são as evidências robustas que nós temos de que há sim esse efeito de aquecimento global? Bom, uma delas é o aumento nos recordes de temperatura, né? Se nós considerarmos as últimas 2 décadas, por exemplo, nós podemos verificar o aumento considerável, né, dos recordes de temperatura, se nós, por exemplo, pensarmos em termos médios no planeta como um todo. Agora, o mais impactante mesmo tem acontecido nos últimos anos. Nos últimos 5, 6 anos, nós temos visto a quebra de recorde ano após ano, né, do aumento da temperatura. E, por exemplo, né, só agora, em 2021, o mês de julho foi o mês mais quente de todos os tempos. Né? Então, nós estamos verificando na nossa experiência de vida, né, no nosso ciclo de vida, esse aumento de temperatura. Isso é de um ponto de vista de uma escala maior, de uma escala geológica maior, né, onde as mudanças anteriormente eram, digamos, aconteciam a cada milhares de anos, né, se não milhões, né, é realmente algo assustador percebermos agora que, de fato, o planeta como um todo, né, está aquecendo e há uma quebra de recorde de temperatura ano após ano, mês após mês. Bem, associado, porque não são, digamos, fatos e eventos que são independentes, né? Associado a esse aumento na temperatura, na quebra de recordes, nós temos também
o aumento no nível do mar, né? Que nós percebemos de várias maneiras. Uma delas é pela verificação até, digamos, pela visão, a gente vê os polos, né? Se quebrando, vagando pelo mar, degelando, né? Tanto quanto a gente percebe, por exemplo, aqui na própria ilha de Santa Catarina, em algumas praias, né, a Armação, por exemplo, a gente vê que o mar vem reclamando seu espaço, né, invadindo áreas que ele não chegava anteriormente, destruindo casas, né, por exemplo, na praia de Armação, alguns anos atrás. E a gente vê também em outras praias a diminuição da faixa de areia, né? Então, claramente, a gente percebe visualmente, né, não precisa nem de mensuração científica, a gente constata esse aumento novamente no nosso ciclo de vida, né, na nossa geração, e tanto quanto a gente sabe, né, por evidências científicas, que isso está ocorrendo. E uma terceira evidência robusta, né, não é qualquer evidência também, fraca, por exemplo, né, essas evidências daquilo que a gente chama de eventos climáticos extremos. Na videoaula anterior também eu antecipei que falaria um pouquinho sobre o que a gente chama de eventos extremos hoje, né? Então, claro, a existência de chuvas torrenciais, cada vez mais frequentes em lugares onde anteriormente, por exemplo, não se constatava, né, esse tipo de chuva. Vamos lembrar agora há pouco, né, na Bélgica, na Alemanha, né, aqueles fenômenos que espantaram todas as pessoas, exatamente pela precipitação pluviométrica. Nós estamos percebendo secas prolongadas também aqui no Brasil, no Pantanal, né, em outros lugares. O Rio Paraguai, por exemplo, está, né, num nível tão baixo como nunca esteve antes. Então nós temos aí a maior seca dos últimos 100 anos, por exemplo, né? Nós constatamos também outros eventos extremos, como, por exemplo, frios intensos, né? Em locais onde eles não ocorriam, né? Então, por exemplo, o aumento, né, do calor em outros locais desloca massas de ar e faz com que algo inusitado aconteça em outros locais, né? Nós estamos também, por exemplo, constatando o aumento da desertificação. Não é só o deserto do Saara que está aumentando, né, ano após ano. É também o Nordeste brasileiro, que a partir de secas e de eventos extremos que causam a maior desertificação, vem aumentando, né, o perigo de vastas áreas do Nordeste se transformarem em desertos. Assim como nós temos constatado incêndios florestais cada vez mais seguidos. Então, claro, esses eventos extremos não é que eles nunca tenham ocorrido. O que acontece é que eles ocorrem em lugares onde antes não ocorriam e eles ocorrem com uma frequência mais frequente. E isso, para os bons cientistas, né, é uma evidência clara, irrefutável de que o aquecimento global é sim um fenômeno real e que, portanto, a atitude negacionista ela só contribui para o agravamento desses eventos e, eventualmente, para a nossa própria extinção, né, se não tomarmos as devidas medidas. Então, eu fiz algumas pesquisas aí que eu sugiro que vocês também façam, né? Na Nature tem uma ala especial sobre mudanças climáticas, que vocês leiam livros sobre isso. Eu próprio mandei buscar agora esse do Chomsky, que trata da necessidade de melhorarmos a nossa governança mundial, seja em direção a um Estado, né, global, seja no sentido de fortalecermos instituições como a ONU, porque, de fato, nós não podemos entregar aos países a decisão sobre o futuro da humanidade, que é, então, uma preocupação comum nossa. Bom, e para encerrar, então, essa videoaula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre
a relação entre aquecimento e pegada ecológica, quer dizer, o que nós individualmente também podemos fazer, claro, não para resolver o problema do aquecimento global, mas no sentido de contribuirmos com algo também, né? Além de, claro, lutarmos por políticas públicas efetivas de amenização, né, e de combate aí ao aquecimento global. Então eu gostaria de lembrar que na semana passada, então recentemente, né, hoje é dia 16 de agosto, na semana passada foi publicado um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que reafirma, enfim, que essas mudanças de aquecimento global são induzidas pelo ser humano, então que nós vivemos, né, no que se chamou aqui nessas videoaulas de antropoceno. Quer dizer que é inegável que há o aquecimento global, né? As evidências apresentadas anteriormente devem ser suficientes para vocês se convencerem disso, e que também esse aquecimento e o aumento da temperatura é irreversível a curto prazo. Quer dizer, mesmo que hoje, o que é praticamente impossível, né? Praticamente não, é impossível nós zerarmos as emissões de gases, o planeta continuaria se aquecendo. Tá? E poderia chegar aí, e chegará, se nós não fizermos isso, em 2030, já atingindo aquela meta que o Acordo de Paris disse que era o limite. Quer dizer, nós não poderíamos permitir que o planeta aqueça acima de 1,5 graus centígrados. Né? E aqui, claro, as previsões pessimistas são que até o final desse século, do século XXI, nós possamos chegar aí a 4, 5 graus a mais. Então, imaginem o quanto de intensificação daqueles eventos extremos que nós mencionamos há pouco ocorrerão. Né? Claro que haverá aí uma perda econômica significativa, né? Os países vão gastar muito dinheiro para recuperar os estragos causados por aqueles eventos extremos, né? Bilhões, talvez trilhões aí de reais, de dólares. Mas o pior de tudo é que esses eventos estão forçando e continuarão a forçar imigração, tornarão alguns países pobres ainda mais pobres, mais miseráveis, né? Haverá perda de terras dedicadas à agricultura, à pecuária, etc. Então a fome crescerá. Então não é uma perspectiva muito boa, né? Quer dizer, nós devemos fazer de tudo, de fato, para impedir o aquecimento global. Nesse sentido, eu quero deixar então, para finalizar, aqui uma dica, né? Que vocês façam aí uma mensuração do que a gente chama de pegada ecológica de cada pessoa, né? Que enfim, ela mede o impacto que o tipo de alimentação que a gente tem, se a gente é vegano, se a gente não é, se a gente é omnívoro, né? O tipo de moradia que a gente tem, o tipo de consumo de energia que a gente utiliza nas nossas moradias, quais são os bens que a gente possui dentro de casa, o modo como a gente descarta eles, dos serviços, se a gente é tabagista ou não, o tipo de transportes que a gente usa. Quer dizer, há uma escala aí, é possível mensurar o impacto que o nosso estilo de vida tem no planeta e saber quantos planetas nós precisamos, né, para sustentar o nosso modo de vida. Então aqui em geral, né, para as classes médias e altas, é necessário mais de um planeta. E se diz, inclusive, que a humanidade como um todo, né, já tem um estilo de vida que um planeta como o nosso não suporta mais. Então que nós deveríamos já imediatamente reduzir também o nosso consumismo, o nosso estilo de vida, simplificarmos, etc. Né? E junto com isso também, então, eu queria dizer que se vocês têm um estilo de vida que comporta mais, digamos que exige mais de um planeta, né, para dar suporte, é sim importante a gente tentar reduzir a nossa pegada ecológica. Então, tomando efetivas medidas em relação à nossa alimentação, à moradia, aos serviços, para que a gente, de fato, fique dentro do limite dos recursos naturais do nosso planeta, que deve, então, proporcionar a futuras gerações as mesmas condições e a mesma qualidade de vida. Né?
Bom, claro, há uma série de questões aqui de justiça global também que se colocam, né? Quer dizer, quem é que deveria pagar o preço por essas mudanças climáticas? Eventualmente, então, se diz que países, por exemplo, desenvolvidos que se beneficiaram da Revolução Industrial deveriam pagar, né? Quer dizer, esse preço. Os países em desenvolvimento que estão poluindo muito também, né? Por exemplo, países como a China, né? Que hoje é um dos maiores poluidores também do mundo. Quer dizer, aqui nós temos que discutir questões de distribuição dos custos, né? Da amenização do impacto do meio ambiente. Então, esse princípio de poluidor-pagador é um dos mais importantes, né? Mas há outros, quer dizer, a própria capacidade de pagar muitas vezes é invocada, né? Quer dizer, nem todas as pessoas que podem pagar contribuíram para poluir o mundo. Então, dado que elas têm condições, elas deveriam ajudar e assim por diante, né? Bom, essas questões eu não tenho como discutir aqui. De qualquer forma, por gentileza, façam aí esse teste da pegada ecológica. Eu coloquei um dos endereços, há outros aí também, né, dos diferentes organismos do mundo que fazem essa mensuração. E para terminar mesmo, eu simplesmente gostaria de dizer que na próxima videoaula eu vou tratar, enfim, de como a gente pode efetivamente buscar não apenas reduzir, reutilizar, reciclar, né, as nossas matérias-primas, os nossos recursos naturais, mas mostrar por que a gente hoje já tem consciência de que isso é insuficiente e que nós precisamos tomar medidas mais efetivas para despoluir as águas e o ar, medidas mais efetivas para reflorestar, né, o nosso planeta, plantando aí bilhões ou talvez trilhões de árvores, evitar a extinção de novas espécies, manter a biodiversidade e assim por diante. Quer dizer, hoje a gente já precisa ajudar o nosso planeta, né? A gente precisa cuidar do nosso planeta como nossa casa e auxiliá-lo a se regenerar, né? Porque efetivamente ele está, digamos, sendo sugado pelas necessidades e desejos humanos. Então eu convido vocês a assistirem à próxima videoaula, onde eu apresentarei algumas das ideias principais da chamada Carta da Terra. Até lá!